Atenção! O filme de hoje é um filme chamado O Mediador. É um filme espanhol, mais um filme espanhol, que sempre faz sucesso aqui no canal e também na Netflix, sempre está lá no top 10. São filmes que as pessoas gostam aqui no Brasil, sempre um fenômeno. Isso começou desde La Casa de Papel, passou para Vis-a-Vis, né, falando de séries. Depois a gente teve outros filmes, tipo Poço. Mas o que eu acho é que há uma certa proximidade temática dos filmes espanhóis atuais com aquele cinemão americano que a gente está acostumado. Isso é bom e isso é ruim. E a gente vai falar sobre isso dentro deste filme também, porque ele é um bom exemplo disso que eu vou falar agora. Perde-se um pouco da autoralidade dos filmes, né? Que o filme deixa de ser autoral, para ele ser um filme mais comercial. E qual é a referência de filme comercial no mundo? Filmes dos Estados Unidos. Então fica parecendo que é um filme filmado nos Estados Unidos, mas falado em espanhol. Crossroads. Quê? Enfim, a gente queria falar com você sobre este filme, então, O Mediador. Se você quiser saber a nossa opinião sobre ele, por favor, por gentileza, por obséquio, fique com a gente. Burlesque também é um filme. Com certeza, Burlesque é maravilhoso. Nossa senhora. A Christina Aguilera e a Cher... Glitter? Não, então... Ó, Christina Aguilera e a Cher nem pagaram o público lá, o pessoal que vota no Globo de Ouro, pra poder ganhar umas indicações. Glitter também. Glitter, né? Ah, não posso falar isso. Fun fact, agora eu vou parar o vídeo para falar esse fun fact. Glitter, da Mariah Carey, ele era para ter estreado no dia 11 de setembro de 2001. Se você não sabe que dia é esse, o Google tá aí, pronto, explicado. Assiste aí o vídeo. Assista aí. Antes da gente começar, depois dessas palhaçadas toda, a gente queria pedir para você a gentileza de se inscrever aqui no canal. Também queria pedir para você também clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança por aqui toda semana. E também estamos nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter e também está no Instagram. Só digitar lá canal 5 Tons que você vai achar a gente, tá? E se você quiser me seguir no Twitter é o Henrique Luiz _. Neste filme, O Mediador, a gente conhece um cara chamado Carlos Fuster. Ele é o CEO de uma empresa espanhola, ele tem uma vida muito boa, uma vida tranquila, e ele trabalha como mediador, como está dizendo no nome deste filme. Ele trabalha numa importante empresa petroleira dos Estados Unidos, ele tem uma esposa que está grávida, está quase parindo já, então ele tem uma vida que ele considera uma vida perfeita. E se você olhar bem mesmo, né, considerando que ele é classe média alta, burguesinho, com certeza, realmente ele tem uma vida muito boa. Então, o Carlos está lá, vivendo a vida dele, está querendo formar a família dele, a mãe dele trabalha como diplomata nas Nações Unidas, então ele pensa em se mudar para Nova York para ter uma vida melhor, para poder dar uma vida melhor para a família que ele está criando, mas aí é que o filme começa a ficar bom, que é quando ele é chamado para resolver um conflito com um sequestrador, vamos dizer assim. Um engenheiro da empresa onde ele trabalha é sequestrado por um cara chamado Calisto. O Carlos é chamado para resolver esse problema, resolver essa mediação, né, para soltura desse engenheiro, porque ele é conhecido desse Calisto. Inclusive eles são até amigos, eles são pessoas que se conhecem, que tiveram uma convivência. Então o Carlos é chamado para poder resolver essa questão. E ele vai resolver essa questão. Então o Carlos vai achando que vai ser uma coisa tranquila, não vai demorar muito tempo, vai ser uma coisa meio bate e volta. Acontece que quando ele chega lá, ele descobre que as coisas não são aquilo que ele achava que seriam. E é não só por causa do problema que ele foi lá para resolver, né, que é a questão de sequestro, como também algumas pontas soltas que ficaram na relação entre ele e o Calisto. Então, o filme acaba ganhando mais ritmo a partir do momento em que estas colocações são feitas pra gente, né, enquanto espectador, porque são obstáculos que vão deixando toda a situação cada vez mais nervosa, mais fechada, mais claustrofóbica. Então, é um filme que realmente apela para essa coisa da correria, da tensão. Se você está procurando um filme tenso, com certeza você vai gostar desse filme. Como sempre, né, a gente sempre gosta de destacar aqui no canal, em primeiro lugar, geralmente, né, não é uma regra, mas em geral, a gente gosta de destacar as atuações como dos pontos chaves, né? Para nós aqui do canal, as atuações são, assim, essenciais, não só por conta de se não tem ator, não tem filme, mas porque se você tiver bons atores, até mesmo os roteiros mais capengas acabam se salvando um pouco. Claro que não salva totalmente, mas acaba salvando bem. Neste filme, por exemplo, a gente tem um ator
que acaba levando o filme nas costas, porque ele é o cara, né? Tipo, o cara que é... O filme quase todo é focado nele, que é o ator que interpreta o Carlos. Que no caso é o Raúl Arevalo. Ele consegue se dar muito bem com um personagem que é cheio de nuances. É um personagem que, apesar daquela aparência, né, de ter uma vida perfeita, de ser um cara classe média, de ter uma vida muito boa, confortável, ele não é, né, por trás de toda essa fachada, ele não é exatamente isso que a gente acreditou lá no começo do filme. Então, é um personagem com uma narrativa interessante, com uma trajetória interessante e que, principalmente, o que ajuda muito ao filme, claro, é um personagem que você gosta de acompanhar, você quer saber como essa história vai terminar, então você acaba se ligando ao personagem, você acaba ficando próximo desse Carlos, né, desse cara, o mediador, e isso você acaba fazendo, na verdade, com que você fique ansioso para terminar esse filme, porque, conforme eu falei, Carlos é um personagem cheio de nuances e é um ator que consegue trabalhar bem essas nuances que o personagem possui, então a gente vai caindo nesse carisma dele e a gente vai começando a ficar preocupado quando ele chega lá para conversar com o Callisto, e aí as coisas vão se desenrolando e cada coisa que se tenta dá errado e vai virando uma coisa cada vez mais tensa. Tudo isso é uma belíssima construção, não só do roteiro, como também da atuação. E no caso, o Raúl Arevalo consegue fazer isso muito bem. Claro que o filme tem os seus defeitos, como por exemplo, como não poderia deixar de ser, em um filme que tem algum pezinho na África, há um estereótipo, né, dos ditadores, vamos dizer assim, dos ditadores africanos, dos políticos, né, e dos filhos de políticos, vem da África, aquela coisinha meio República de Banana, sabe, que vem o mordomo com uma bandejinha de prata, com uma carreirinha de pro cara cheirar, essas coisas que você vê em filme de comédia hoje em dia, tem alguns apelos assim, e aí a gente volta naquilo que a gente falou no começo do vídeo, que é a americanização dos filmes espanhóis, porque isso é uma coisa muito de filme americano, é uma coisa que você vê em filme americano dos anos 80, até meados dos anos 90, você vê lá. Então tem esses clichês, esses estereótipos, esses chavões narrativos, o filme possui, obviamente, mas como eu falei, a história do Carlos acaba sendo uma história que você se apega, então você acaba querendo entender como é essa relação dele com o sequestrador, com o Callisto, e também quer entender por que que ele não é aquilo que demonstra ser. E a gente vai parar por aqui, senão a gente vai acabar falando demais. Então, como a gente pode resumir esse filme, é um filme complexo, é um filme que não é pra todo mundo, é um filme, quem não gosta de filmes com pressão, com filmes com tensão, não vai conseguir assistir porque vai achar que tá ficando muito nervoso, etc e tal. É um filme que realmente parece uma panela de pressão, e eu, como gosto desse tipo de filme, eu acho que vale a pena assistir. Então, baseado na minha opinião, porque eu tô aqui falando com você sobre esse filme, baseado exclusivamente e irrestritamente na minha opinião, este é um filme que merece 4 estrelas, que você pode assistir se você gosta desses filmes, desses thrillers, né? De tensão, de alta voltagem, como fala outro chavão que a gente vê em outros lugares. Se você gosta desse tipo de filme, com certeza você vai gostar de O Mediador. É um tipo de filme que, apesar de ser copiado de filmes americanos, tem um pouquinho ainda daquele charme espanhol e faz com que a gente queira acompanhar isso até o final, tanto por conta da direção, quanto por conta do roteiro, como também, principalmente inclusive, por conta das atuações. Bom, então por hoje é isso, a gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix, lançamentos do cinema, e enfim, a gente vai falando aí das coisas conforme elas vão aparecendo, né? A gente ainda tá aqui fechado em casa, a gente tá aqui fazendo o isolamento social por causa da pandemia, então a gente tá com bastante tempo livre para ver filme, para ver série, e a gente vai sempre compartilhar, ou pelo menos quase sempre tentar compartilhar com você aí as nossas opiniões a respeito. A gente se vê e até logo.